E se eu te dissesse que o ser mais poderoso do universo não vive em um céu distante, nem em um livro sagrado, mas sim no silêncio absoluto da sua própria mente? O que aconteceria se tudo o que a humanidade construiu sobre a ideia de Deus, templos, dogmas, guerras e medos, não passasse de uma sombra, uma distração magistralmente criada para que você nunca olhe para onde o divino realmente está? Desde que a primeira centelha de consciência se acendeu, tentamos nomear o que é inominável. Aprisionamos o infinito na linguagem, demos um rosto ao que não tem forma e reduzimos a vastidão do universo a uma série de regras, rituais e proibições. O resultado é que transformamos Deus em um juiz, em um capataz celestial, ou, pior ainda, em uma figura a qual só se pode acessar por meio de intermediários. Mas há um segredo, um mistério guardado pelos antigos e agora redescoberto pela física quântica. Deus não é uma entidade, é uma frequência. E se tudo no universo é vibração, então a verdadeira espiritualidade não é uma busca, mas sim uma sintonia. Hoje vamos desmontar a maior ilusão da história humana. E hoje vamos explorar a ciência que prova que você é um receptor da consciência divina e descobrir por que certas forças têm trabalhado incansavelmente. Para que sua frequência pessoal se mantenha o mais baixa possível, prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir não é filosofia, é uma revelação que vai te obrigar a questionar cada crença que te ensinaram. Mas antes de mergulharmos, se você sente essa verdade vibrar dentro de você, se escolhe parar de se conformar com as sombras, inscreva-se e ative o sininho. Este canal é um farol para aqueles que escolhem despertar. Não perca o resto das chaves. Desde o xamã que olha para as estrelas, até o monge que medita no Himalaia, todos buscamos a mesma coisa, uma conexão com algo maior. Mas no caminho, nossa linguagem e nossas instituições criaram a grande fratura. A verdade é que nosso intelecto, essa ferramenta maravilhosa, é terrível para compreender o absoluto. Tentar definir Deus é como tentar medir o oceano com uma colher. Lao Tse, o grande mestre do Tao, resumiu isso elegantemente há milênios. O Tao que pode ser nomeado não é o verdadeiro Tao. Cada vez que colocamos a etiqueta Deus em um livro, em um dogma ou em um conceito, estamos reduzindo-o. Estamos transformando o ilimitado em algo limitado, o que é o erro fundamental de todas as religiões. Os hermetistas, guardiões do conhecimento ancestral no Antigo Egito, deixaram claro o primeiro princípio da criação. O todo é mente, o universo é mental. Isso não é uma declaração poética, é a base da realidade. Isso sugere que o universo é uma manifestação de uma consciência superior, não de um ser barbudo com um cetro. Agora, a ciência moderna, milhares de anos depois, começa a sussurrar o mesmo. O neurocientista Donald Hoffman sugere que a realidade que percebemos não é objetiva, é apenas uma interface. Imagine que você está jogando um videogame de alta complexidade. As árvores, os monstros, seu próprio avatar, tudo é uma representação funcional em 3D. O Deus do jogo seria o código, o próprio programa, a consciência que o sustenta. O problema é que a humanidade passou 2000 anos discutindo se o avatar de Deus deveria usar sandálias ou tênis, ignorando que são apenas pixels de uma consciência muito maior. Se tudo o que experimentamos é uma interface mental, então a ideia de que estamos separados da divindade é a maior ilusão de ótica criada pelo cérebro. Se Deus é a consciência universal, qual é o seu idioma? Nikola Tesla, o gênio rebelde do século XX, tinha isso muito claro. Se você quer encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Esta é a chave para desmontar a crença em um Deus externo. Se tudo é energia, em constante movimento, como afirma o princípio hermético, nada está imóvel,
tudo se move, tudo vibra, então Deus não pode ser algo isolado, imóvel ou distante. O divino é a mesma substância vibracional que dá forma à cadeira onde você está sentado, ao ar que você respira e ao pensamento que passa pela sua mente. E nisso, os místicos e os cientistas concordam. Os místicos falam de Brahman, no hinduísmo, como a consciência universal da qual tudo faz parte, ou da experiência de unidade onde o eu desaparece. Enquanto o método científico faz referência ao experimento da dupla fenda, que prova que a simples observação pode alterar a realidade subatômica. Ou seja, nossa consciência não só interage com o mundo, mas também o molda. Se a realidade depende de como a observamos e se a observação está ligada à nossa frequência, então nossa conexão com Deus é literalmente uma questão de sintonia. É aqui que a revelação se torna desconfortável. Se a conexão com a consciência universal é apenas uma questão de sintonia vibracional, por que a humanidade vive em um estado constante de medo, escassez, julgamento e culpa? O psiquiatra Dr. David Hawkins criou uma ferramenta revolucionária, a escala de consciência. Essa escala mede a frequência em hertz das emoções humanas na base das emoções. Vibrando muito baixo, temos a vergonha, 20 Hz a culpa, 30 Hz e o medo, 100 Hz. No topo, encontramos o amor, 500 Hz a alegria, 540 Hz e a iluminação, acima de 700 Hz. E se a matemática diz isso, quanto mais baixa for a sua vibração, mais desconectado você estará da frequência divina da criação. E a grande pergunta é: quem se beneficia do fato de a massa vibrar baixo? A resposta está na própria estrutura da civilização. Para controlar uma população, você não precisa de muros, precisa mantê-la na frequência do medo e da dependência. É por isso que te ensinaram que Deus está fora, que você deve conquistar o céu e que há um pecador que precisa de um intermediário para a salvação. Te fizeram dependente? Mas, por outro lado, a mídia, como o noticiário, não vende informação, vende medo, tragédias, crises, ameaças. Tudo isso é projetado pela psicologia comportamental para manter seu sistema nervoso em modo de sobrevivência. Um cérebro em alerta constante não consegue pensar de forma crítica, nem acessar a frequência elevada do amor. E se a vida econômica também afetar nossa frequência? O vício na escassez, a dívida perpétua, a corrida sem fim. Eles te mantêm focado na materialidade e na carência, impedindo que você reconheça a abundância inerente da consciência. Enquanto a humanidade vibrar na culpa e no medo, seremos incapazes de perceber que Deus está dentro de nós. Esta é a verdadeira prisão, não uma cela física, mas uma gaiola vibracional. Se a realidade é uma interface e sua emoção é a frequência de sintonia, a chave para hackear o sistema está na sua mente. Neville Goddard, o místico do século XX, afirmou isso sem rodeios. A imaginação é Deus. Não se trata de pedir a um Deus externo que te conceda algo, mas de reconhecer que sua mente, sua imaginação, é o motor criativo alinhado com a fonte. Se tudo é vibração, então sua mente tem o poder de criar realidades. No entanto, para que essa criação seja efetiva e permanente, a mente precisa ser treinada. Você precisa sair do ciclo de escassez, dúvida e medo que foram programados desde a sua infância. E aqui vem o detalhe que poucos estão dispostos a encarar. O verdadeiro caminho espiritual não se trata de acumular mais conhecimento, mais dogmas, mais teorias, mas sim de desaprender o que te limita. É um processo de purificação mental. Mas, como se consegue esse desaprendizado em um mundo que te bombardeia com ruído 24 horas por dia, 7 dias por semana? A chave para elevar sua frequência e reprogramar sua consciência é a informação que você consome e o silêncio que você cultiva. A mente, se não for treinada para se concentrar na verdade, voltará ao medo por padrão. Não caia na armadilha de buscar apenas distrações que te mantenham em uma frequência baixa.
Entendemos que o problema é a sintonia vibracional. A pergunta é: como transcender a ilusão da separação que nos mantém presos? Os textos antigos chamaram isso de Maya, a ilusão do hinduísmo ou o grande sonho no Egito. É o véu que nos separa da consciência pura. A neurociência de hoje, através de estudos com DMT e meditação profunda, demonstrou que nosso cérebro normalmente filtra a realidade, reduzindo-a para que seja funcional. O problema é que, ao filtrar, perdemos a visão da unidade. Mas o véu não é uma imposição divina, é uma construção mental sustentada pelo medo, pela culpa e pela necessidade de validação externa. A resposta para dissolver essa ilusão sempre esteve em um lugar simples: o silêncio. Todas as tradições espirituais, sem exceção, chegaram à mesma conclusão. No budismo, acredita-se que a iluminação acontece quando os pensamentos cessam. No cristianismo místico, a voz de Deus é ouvida no interior, e no sufismo, o verdadeiro conhecimento surge quando a mente para de questionar. Então, Deus está sempre presente, mas só pode ser percebido quando a mente está ausente. O neurocientista Andrew Newberg estudou meditadores e descobriu que, no vazio, a atividade do lobo parietal, a parte do cérebro responsável pela noção de tempo e espaço, diminui drasticamente. Nesses momentos, a sensação de eu separado desaparece, o meditador se torna um só. E a primeira chave para viver alinhado com a frequência divina é praticar o vazio absoluto, o espaço entre os pensamentos, o silêncio entre as notas. Já entendemos a verdade. Deus é uma frequência e fomos programados para vibrar abaixo do limiar que nos conecta a ela. A chave para sair da prisão mental não é buscar, mas sintonizar. Mas, como passamos da teoria para a prática? Como um ser humano treina sua consciência para vibrar no amor e na criação? 500 Hz ou mais, em vez do medo e da culpa, 30, 100 Hz. A resposta está na tecnologia mais antiga e poderosa do planeta, o som e a geometria sagrada. No hinduísmo, o mantra Om é considerado o pranava, a vibração primordial que sustenta toda a criação. E o que o cristianismo diz no início do Evangelho de João? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E se esse Verbo não fosse uma linguagem falada, mas sim a primeira frequência da criação, isso não é apenas poesia. As pesquisas sobre simática, o estudo da visualização do som, mostram que as vibrações sonoras organizam a matéria em padrões geométricos perfeitos. Vibração baixa, medo, caos criam formas irregulares e instáveis. Vibração alta, harmonia, Om criam geometria sagrada, estruturas perfeitas, como o círculo ou a flor da vida. Isso significa que quando seu corpo e sua mente vibram em uma frequência harmônica, de amor e gratidão, a estrutura interna da sua realidade literalmente se organiza. Você se torna o arquiteto da geometria da sua própria vida. O verdadeiro portal de sintonia não está no cérebro, mas sim no coração. O Instituto HeartMath demonstrou cientificamente que o coração não é apenas uma bomba biológica. É um órgão de processamento de informações que emite o campo eletromagnético mais potente do corpo, 5.000 vezes mais forte do que o do cérebro. Quando você experimenta emoções de baixa frequência, o ritmo do seu coração fica errático, incoerente. Mas quando você ativa emoções como gratidão, apreço ou amor, o coração entra em um padrão rítmico perfeito. A coerência cardíaca. Aqui está a revelação. Estar em coerência cardíaca não só faz você se sentir bem, mas também muda a informação que o seu campo eletromagnético está irradiando para o universo. Se Deus é a frequência e seu coração é o transmissor mais potente, então o caminho para a conexão não é a súplica, mas sim a sintonia coerente.
Você para de pedir e começa a emitir a frequência do divino. Isso é o que os místicos chamavam de orar a partir de Deus. Imagine assim, seu coração como uma antena de Wi-Fi. Se você está vibrando no medo, só recebe o sinal lento e cheio de spam da escassez. Se você sintoniza no amor, se conecta à fibra óptica ilimitada da fonte. Agora, o aspecto mais polêmico: se a conexão é tão simples quanto elevar sua frequência e sintonizar seu coração, por que a humanidade está mais desconectada do que nunca? Porque existe um programa, uma engenharia social e midiática projetada para bombardear constantemente seu campo vibracional com informações de baixa frequência. O mundo moderno é projetado para te manter na frequência do cortisol, o hormônio do estresse. Os algoritmos não buscam o seu bem-estar, buscam a sua atenção, porque a atenção é a moeda de troca. A maneira mais fácil de capturar a sua atenção é te injetando drama, polarização e indignação. E desde a década de 1950, os especialistas sabem que as emoções negativas são mais fáceis de induzir e mais difíceis de erradicar do que as positivas. O ser humano, em modo de indignação, fica preso, consome mais, protesta menos contra a verdadeira fonte do controle e se torna dependente da próxima dose de dopamina. Ou de medo? É por isso que o psicólogo Leon Festinger demonstrou que, quando uma pessoa se depara com uma verdade que contradiz profundamente suas crenças, por exemplo, que Deus não está lá fora, ela prefere rejeitar a verdade. Para evitar o desconforto mental, isso cria um ciclo. O sistema te programa com medo e você, para proteger sua crença, rejeita a informação que poderia te libertar. É uma prisão elegante, o carcereiro está dentro da sua cabeça e a chave é a consciência da sua própria frequência. Se o portal para o divino é o vazio ou o silêncio, o que é que a sociedade moderna mais nos nega? O silêncio. Somos obrigados a preencher cada espaço, no carro, o rádio, fazendo exercício, podcast ou música, no banheiro, o celular. Cada momento de quietude é um potencial portal para a frequência divina, porque é no cessar do pensamento que a interface se desativa e o eu separado se dissolve. O sistema sabe disso, por isso a indústria da distração, entretenimento, notícias, redes sociais é a mais lucrativa. Não se trata de te manter feliz, se trata de te manter ocupado, distraído e com o coração em uma frequência incoerente. A luta espiritual da era moderna é uma luta pelo silêncio. Compreender isso é o primeiro ato de rebeldia. Mas para realmente mudar sua vida, você deve começar o processo de desaprendizagem. Não pode colocar a frequência divina em uma mente cheia de medo e velhas histórias. O caminho espiritual nunca foi sobre adquirir algo novo, mas sim sobre soltar o que não te pertence para iniciar seu desaprendizado e elevar sua frequência. Os mestres Zen e os místicos de todas as épocas sempre vão te guiar para a mesma tríade de perguntas que funcionam como um filtro vibracional. Isso é real, o vazio? Cada vez que um pensamento de preocupação, medo ou julgamento passar pela sua mente, pergunte-se: isso é real ou é um fantasma do passado? Futuro. Ao fazer isso, você interrompe o pensamento antes que ele gere a emoção, quebrando o ciclo de baixa frequência. Isso me ajuda a me conectar com a coerência? A informação que estou consumindo está me sintonizando com a gratidão ou com o medo? Seu coração é o transmissor. Pare de consumir veneno vibracional. Quem sou eu sem essa história? A ilusão, cada etiqueta que você coloca em si mesmo é uma história que limita sua identidade infinita. Ao soltar a história, o eu pequeno se dissolve e você emerge como a consciência ilimitada que realmente é. Essa prática constante de observação sem julgamento é a ferramenta mais eficaz para elevar sua frequência, porque permite que você identifique e libere os programas de controle. Essa verdade é libertadora,
mas também assustadora para o ego, pois exige assumir total responsabilidade. Você não pode mais culpar um Deus externo pelos seus problemas. Não pode mais culpar o governo ou o sistema pelo seu estado emocional. Seu estado de consciência é seu. E ao escolher a frequência do amor, você se torna um ponto de sintonia tão poderoso que a realidade ao seu redor precisa se reorganizar para igualar a sua vibração. Os mestres dizem que há um ponto sem retorno. O momento em que essa verdade deixa de ser uma ideia e se torna uma experiência palpável, um momento em que você sente no âmago que você é a consciência divina, experimentando a si mesmo. Apenas aqueles que são verdadeiros buscadores, aqueles que estão dispostos a desaprender mais do que aprender, chegam a este ponto do vídeo. Se você chegou até este ponto da revelação, não é por acaso. É um sinal de que sua frequência mudou e de que o véu está caindo. Para você. Você é um dos rebeldes que escolhem despertar como um ato de consciência e um selo do seu compromisso com essa nova verdade. Quero que você faça algo simples, mas poderoso. Comente a frase: "Eu escolho despertar". Essa simples declaração é um sinal de sintonia para o universo. Um reconhecimento de que você não se contenta mais com migalhas e de que está disposto a abraçar o seu poder, como criador consciente. Desmantelamos a ilusão. Deus não está em um lugar, Ele está em uma frequência. Compreendemos a armadilha. A sociedade nos mantém em frequências baixas para nos controlar. E encontramos a chave: o desaprendizado e a coerência cardíaca através do silêncio. Agora, a pergunta final e mais prática: como usar essa compreensão para transformar a sua realidade? Como você passa de saber que é consciência divina para viver como um co-criador consciente? A resposta está no estado de ser. Lembre-se do que a física quântica nos ensinou. A observação molda a realidade. Se a sua consciência é o observador e a sua frequência é a sintonia, então a chave da manifestação não é o esforço, mas sim o alinhamento vibracional. Agora você tem as 4 chaves do despertar. A revelação, Deus é frequência e consciência. A ferramenta, a coerência cardíaca, amor, gratidão e o desaprendizado. O portal, o silêncio e o vazio absoluto. A ação, a manifestação sentida, operar a partir da frequência desejada. O verdadeiro caminho espiritual nunca foi sobre ascender uma montanha, mas sim sobre descer até a verdade de quem você é. Você já é aquilo que procura. Sua única tarefa é parar de resistir a essa verdade, parar de alimentar a ideia de que você precisa buscar algo fora. Quando essa compreensão é integrada, sua vida se transforma, você começa a perceber a ordem oculta do universo. As coincidências se tornam mensagens diretas da frequência. A ansiedade e o medo se tornam frequências passageiras que você pode observar sem que te definam. E você deixa de se sentir como uma vítima impotente e se reconhece como um ponto de sintonia da criação. Mas há um último aviso, aquele que todos os mestres deram ao final de seus ensinamentos. Uma vez que você desperta, não há volta, você não pode desaprender essa verdade. A escolha é profunda. Você prefere o conforto da ilusão e do controle ou a liberdade desafiadora de ser um criador consciente? Você sente isso, essa vibração que pulsa no seu peito, que te manteve aqui até o último segundo. É a confirmação, não é um pensamento. É a verdade se revelando dentro de você. Você nunca esteve separado. O universo não está te castigando. Ele está esperando que você sintonize a frequência que você já é. O jogo da vida nunca foi encontrar Deus. Foi lembrar que você é Ele. Agora a bola está com você. Você pode desligar o vídeo e voltar para as distrações que te mantêm em uma frequência baixa, ou pode dar o próximo e crucial passo no seu despertar? Compreender que Deus é frequência é apenas metade do mapa. A grande pergunta é: como aplicar essa frequência para atrair milagres concretos, especificamente na sua economia e nos seus relacionamentos?
Existe um princípio que rege a lei da atração e eu explico isso para você neste vídeo que está aparecendo na tela. Clique agora! Esse vídeo não é uma sugestão, é o próximo nível. É o passo final para que sua mente, já sintonizada, aprenda a materializar a frequência divina em forma de realidade tangível. A verdade já te libertou, agora é hora de torná-la real.